Eu mesmo vou ler aqui para vocês algumas coisas, tá? Você tem ali a comparação da Suécia com o Brasil, bem ali embaixo, bem pequenininho, eu vou ler para vocês, né? O Brasil, a realidade atual, um custo médio mensal, o bruto de 68 mil reais, e na Suécia 50 mil de bruto total. Aí na Suécia não tem nenhum benefício, zero. Então o juiz ele tem o salário de cerca de 50 mil reais, que é 10 mil dólares e deve ser 8 mil euros. Por aí. Deve ser quase nada, né? Na Suécia é outra moeda, né? Ou é euros, agora eu não sei. Não. Mas assim, é um valor muito abaixo. Isso aqui tá só câmbio, né? De câmbio a câmbio. E não tem nenhum benefício. Então é no benefits at all. É isso que tá escrito ali, nenhuma. E no Brasil o cara ainda tem auxílio alimentação, saúde, moradia, licença prêmio e tal, não sei o que lá. Então ele tem todos esses benefícios que aumentam ao salário do juiz. Incidência de imposto de renda. No Brasil, isenção total sobre as indenizações. E na Suécia, você tem ali tributação rigorosa sobre o total. Então, assim, é uma loucura, porque na Suécia... Deixa eu baixar o volume aqui que tem gente me ligando. Na Suécia, você tem tributação rigorosa sobre o total que o juiz recebe. E aí, volume de trabalho, um dos maiores do mundo per capita. E aí na Suécia, só foco em poucos casos precedentes, de 1 a 2%. A estrutura, cascata salarial ligada ao teto da STF. Na Suécia, não rola. Salário fixo sem bônus de metas. Enfim, tá bem claro aí. A transparência na Suécia é algo impressionante, não tem benefícios. No Brasil, o cara ainda tem o efeito cascata do teto, os penduricalhos e depois as gratificações por acervo. É um absurdo. Então, é triste, né? Nós somos um país onde o povo trabalha duro, não merece isso. Depois eu vou disponibilizar isso aí para vocês lá na comunidade da Timeline, Max. Vamos lá. Vamos pro próximo superchat, então. A moeda lá é coroa sueca, ela. 0,11 centavos de dólar. E a T. César. Obrigado, T. César. E a Fabiana. A importância de usar um EPI de capacete na roça é a alta probabilidade de cair um aerolito na cabeça do peão no período de trabalho. Mais uma pioria para a jornada de trabalho. É para cair as pregas do culo. Obrigado, Fabiano. Só quem assistiu o Chapolin que vai entender. Pois é. É o aerolito. E o Marox. Viram que foi aprovado na Câmara o projeto de lei que proíbe presos de votar? Acho que demoraram para chegar nesta conclusão. Se uma pessoa, por livre e espontânea vontade, priva outra de seus direitos básicos de vida e propriedade... Pode passar aí. Eu acho que tem continuação, né? Acho que não deveria ter o direito de escolher quem cria legislações. Iria além com este projeto, primeiramente derrubando a obrigatoriedade do voto. Com isso, reduziria o problema pela metade, pois a maioria só vota porque é obrigado. E é uma coisa que não entendo, o direito obrigatório, verdade, uma contradição, né? Depois abrangendo criminosos em condicional, ex-condenados com no mínimo de 8 anos de liberdade, acho que é isso, né? Pós-pagamento de sua dívida. Não, isso é verdade, né? Direito obrigatório é um dever, né? É um dever, é uma obrigação. Não é um direito, né? Direito obrigatório é um dever. Há um artigo do professor Olavo que é direito. É a pergunta quid est, né? Não é o que é direito, né? O professor Olavo, ele é uma... O Olavo, ele não escreve, ele pinta, sabe? O Olavo sabe muito bem. Quando você estiver lendo alguma coisa do professor Olavo, você fala assim, nossa, nunca vi alguém escrever assim antes, duvide de
todos os outros e aprenda com o Olavo. Por exemplo, sabe essa história de divulgue ao máximo? Sabe, divulgue ao máximo? O Olavo escrevia, né? Divulgue o mais que puder. Porque máximo é uma outra coisa. Então há um erro aí. Não se fala divulgue ao máximo. Esse é o artigo. Muito bom, muito bem, Bob. Nesse artigo, de 98, tá? A Constituição tinha 10 aninhos. O professor Olavo de Carvalho, isso é uma aula dele, Ser e Poder, né? E ele explica que... Vai lá embaixo, Bob. Essa aqui vale a pena ler. Vale a pena ler. Vai lá embaixo. Pode descer, pode descer. É na conclusão que ele explica... Pode ir descendo, pode descer com vontade, Bob. Até o final. Isso. Pode ir até o final. É na conclusão. Aí, sobe um pouquinho. Então, vamos lá. Pode subir mais um pouco. Aí. A contradição entre o direito como sistema e o direito como norma das relações entre indivíduos não tem solução lógica. Nem deve ter, porque ela é a constitutiva da própria vida social, onde cada indivíduo é ao mesmo tempo totalidade e parte entre dois diferentes planos, sem poder reduzi-los a um só, o que implicaria a perfeita e impossível identidade da sua individualidade corporal como o seu lugar e função na sociedade. Ou, em outras palavras, a identidade final de natureza e sociedade. A justiça como ideal social consiste, portanto, Bob, apenas em reduzir essa contradição ao mínimo tolerável e não apenas, e não em buscar extirpá-la. Não é totalmente exato dizer que a justiça humana é imperfeita, pois não há imperfeição em uma coisa ser o que é, e a justiça humana tem a perfeição do arranjo provisório e da arte, indefinidamente variável e jamais esgotada, e não a da norma ideal eterna que ela, de algum modo, imita e na qual se inspira. Isso aqui é fenomenal. Porque senão, o que acontece? Não tira daí não, Bob, deixa assim. Senão o que acontece? Você fica indefinidamente mudando a justiça na prática, sempre baseando-se numa justiça idealística, e aí você elimina todo e qualquer acordo do aqui e agora, prometendo um futuro maravilhoso. Dizendo que aquilo dali é a justiça perfeita. Ela é perfeita dentro daquilo que ela é. Um arranjo que precisa ser sempre corrigido entre os homens. E esse conflito do indivíduo, por exemplo, o Alan indivíduo e o Alan como parte de um todo chamado sociedade, vai ter sempre conflito. E isso vai ter que ser resolvido de alguma maneira. Aí o professor Olavo diz, cadê? Onde é que a gente parou ali? Cadê? Ali, tá bem no meio. Toda tentativa de aproximar a justiça humana da perfeição ideal tem resultado e resultará necessariamente, seja em demolir o sistema de garantias, em nome da igualdade abstrata, seja em suprimir as garantias em nome da preservação do sistema. Seja numa alternância desses dois males. Que é exatamente o que aconteceu com Bolsonaro, exatamente o que aconteceu com Lula e exatamente o que acontece, por exemplo, com as vítimas do 8 de janeiro e pessoas como eu que são vítimas dos inquéritos. Ou você anula as garantias ou você destrói o indivíduo. Não tem. E aí o professor Olavo conclui. Entre outras conclusões práticas que se pode tirar disso, está a seguinte: a vida da democracia não depende da realização máxima da justiça em sentido abstrato, mas do equilíbrio dinâmico e tensional entre o ideal de justiça e as exigências concretas do sistema que torna possível buscar a justiça. Eu qualquer hora posso até colocar isso na Academia Conservadora para explicar para vocês que o professor Olavo ele sai dessas discussões abstratas de justiça e direito e mostra o concreto e o real. Por exemplo, o que nós chamamos de direito hoje significa um dispositivo dado ao Estado
para aumentar pessoas trabalhando nesse Estado para oprimir outros, né? Ou, se você não quiser a palavra oprimir, para impor a outros a vontade do sistema. Isso é o que nós chamamos de direito hoje no Brasil. Sim. Direito é isso, não é outra coisa. Direito no Brasil é isso. É você criar um dispositivo na máquina burocrática do Estado, onde ele emprega mais pessoas com força policial para impor o que o Estado quer, não o indivíduo. Isso é o que significa direito no Brasil. Definição de direito hoje é essa. É essa. O Laudelino queria comentar também, Lau. Veja essa parte que interessante do texto que fala que toda tentativa de aproximar a justiça humana da perfeição ideal, né, resultará necessariamente em demolir o sistema de garantias em nome de uma igualdade abstrata. Acabamos de falar do capacete. É uma tentativa de construção aí de uma igualdade abstrata entre o homem da indústria e o homem do campo, que na verdade você está destruindo o sistema de garantias, que é o real, que o cara precisa da proteção dele da fábrica ou no campo contra o sol, é exatamente ali. Mas um outro ponto que eu queria comentar da pauta anterior é o seguinte: falamos da Suécia. A Suécia é uma monarquia e a rainha da Suécia, Silvia, ela é meia brasileira. E a rainha da Suécia, curiosidade, né? Eu sempre gosto de curiosidade. A rainha Silvia da Suécia, ela é descendente de um índio brasileiro, cacique Tibiriçá. Tá? O pessoal da Suécia fez a árvore genealógica dela, chegaram no século XV, cara, chegaram lá em Cabral e descobriram que ela era parente, era descendente lá do cacique Tibiriçá, rainha da Suécia. E uma outra curiosidade, acabamos de falar da Suécia, uma das coroas da rainha da Suécia é a tiara Bragança, que pertenceu à imperatriz brasileira Amélia e foi feita com joias da coroa de Leopoldina. A coroa da rainha da Suécia é feita de pedras brasileiras que pertenceram a Leopoldina e a nossa imperatriz Amélia. E a rainha da Suécia, Silvia, que fala português, ela já disse que se o Brasil voltasse a ser uma monarquia, ela devolveria a tiara Bragança para o Brasil, mas enquanto for república, fica para depois. Muito bom, Lau, muito bom. Muito bom. Eu gosto também, viu? Eu me amarro, sabe que eu me amarro.